Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade de hoje vai falar sobre saúde. O secretário de Sorocaba se encontrou ontem com médicos da cidade com o objetivo de resolver os problemas do setor. Entre as propostas está a terceirização da saúde no município. Cerca de 30 médicos participaram do encontro. Os pronto-atendimentos da cidade foram alvo da maioria das reclamações. Em dezembro, nós duas estamos de férias, só nós duas somos da quarta-feira de manhã, a Zona Norte não tem tratamento. O secretário de Saúde, Armando Rágio, foi questionado sobre a inauguração do recente pronto-atendimento da Zona Leste. Para os médicos, novas obras não resolvem o maior problema, que é a falta de estrutura nas unidades de saúde. O cara vai no posto, não tem médico. Eu preciso de um médico pro meu filho, eu vou no posto, não tem, eu vou pro PA, eu vou pro pronto-socorro. A gente ganhou um conceito que é assim, que eu prefiro ser mal atendido rápido do que ser atendido de qualquer outro jeito. Então, cada PA que abre, para mim, piora a situação. Ainda para o presidente da Sociedade Médica, Sorocaba não é carente de profissionais atuando na cidade. O que falta é melhor distribuição. Acho que há um excesso de médico, inclusive. Se a gente seguir o que propõe a ONU, que é um médico para cada 500 a 1.000 habitantes, Sorocaba já passou disso faz tempo. Eu acho que há uma má distribuição, um mau uso do serviço e assim, uma colocação ruim dos recursos que poderiam ser melhor distribuídos e que daria uma resposta muito mais interessante à população do que o que a gente tem tido. Uma das saídas apresentadas pela Prefeitura foi a terceirização dos pronto-atendimentos. Poderíamos saciar essa necessidade imediata nas unidades de atendimento pré-hospitalar, recuperar essa capacidade pré-hospitalar e colocar os nossos profissionais na rede básica. O secretário afirma ainda que novos profissionais devem começar a atuar nas próximas semanas. Em torno de 90, 100 profissionais. Até o fim do mês, começo do mês de outubro, eu espero que a gente seja capaz de conquistar a adesão de 2/3 desses profissionais. Pois é, aí na matéria a gente viu o presidente da Sociedade Médica da cidade dizendo que o grande problema não é a falta de profissionais, mas a distribuição deles. E agora pela manhã, vereadores de Sorocaba fizeram uma visita a unidades de saúde. Só que alguns médicos escalados para trabalhar hoje simplesmente não estavam nos locais. Funcionários afirmam que com frequência os cartões de ponto deles ficam abertos. Veja na reportagem de Almeida Júnior e Eduardo Bartels. Na unidade de pronto atendimento da Zona Oeste, a primeira visitada, os vereadores foram recebidos com a reclamação de um paciente. O problema é atendimento péssimo, tá? É muita gente para poucos médicos. Dos 6 médicos que deveriam trabalhar no plantão nesta sexta-feira, apenas 4 prestavam atendimento. O coordenador da pediatria não estava. O Dr. Humberto, inclusive, que é colega, acabou de informar que ele deveria estar trabalhando. Então não me venha você com desculpas também. Entre as irregularidades encontradas está a falta de médicos. Aqui na Unidade Básica de Saúde, na Vila Barão, na Zona Norte de Sorocaba, a coordenadora não veio trabalhar. Sem saber que era gravada, esta funcionária disse que alguns médicos fazem um esquema para fugir do plantão. Só que você sabe o que eles fazem, né? Eles combinam entre eles. Eu trabalho 2 horas, você 2 horas, entendeu? É assim. Bate o cartão no período de 12 horas. Vamos providenciar, lógico, um relatório. E esse relatório nós vamos cobrar medidas administrativas da Prefeitura. Tem que cobrar mesmo. A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que vai apurar as denúncias apresentadas e deve se manifestar ainda nesta sexta-feira. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, fez as últimas oitivas da Operação Atenas, que investiga irregularidades na administração do Hospital Regional em Itapetininga. A conclusão do caso deve sair até o fim de outubro. A Operação Atenas começou em dezembro de 2012. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. 10 pessoas foram presas. Fazem parte do grupo empresários, médicos e funcionários públicos. Dentro da casa de um dos suspeitos, foram apreendidos mais de 1 milhão em notas de reais, dólares, euros e pesos argentinos e chilenos. Aproximadamente 40 pessoas podem ser indiciadas e terão que responder por formação de quadrilha,
corrupção ativa e passiva, além de fraude à licitação. 2 jovens, uma de 17 e outra de 20 anos, foram estupradas no Jardim Nair Vieira, em Capela do Alto. De acordo com a Polícia Militar, elas foram abordadas por um homem em uma moto que disse estar armado. Ele as levou a uma casa abandonada e abusou das jovens. O homem conseguiu fugir. As mulheres foram levadas ao pronto-socorro da cidade e depois transferidas para o Hospital Regional de Sorocaba. O caso deve ser investigado pela polícia. Perseguição em Sorocaba termina com 3 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 24 anos fugia da polícia em um carro furtado quando perdeu o controle e bateu em um veículo estacionado. Com a batida, outro veículo foi arremessado contra o portão do pronto atendimento do Vanelville. Não havia ninguém no local. O motorista que causou o acidente permanece à disposição da Justiça. Em Itu, um homem foi socorrido com ferimentos graves depois de ficar soterrado por aproximadamente meia hora no Parque das Indústrias. O prédio abrigava a antiga prefeitura da cidade e agora passa por uma reforma interna. 13 pessoas trabalhavam na demolição de uma das paredes na hora do acidente. O Corpo de Bombeiros de Itu recebeu chamada de um desabamento parcial, da edificação, onde teria um pedreiro que estava efetuando a reforma, que caiu a parte de uma escada de alvenaria sobre ele. Então a gente veio com todas as viaturas do Posto de Bombeiros de Itu e na chegada a gente verificou que a escada, a parte de alvenaria, estava prendendo o tórax da vítima. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas, que pousou no heliponto de um hotel que fica próximo ao prédio. Ele foi socorrido para o Hospital Universitário de Campinas com ferimentos graves. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a obra não foi interditada por não apresentar riscos. A parte estrutural da obra que estava ali oferecendo risco, depois que foi removida a vítima, a gente terminou de destruir aquela parte para que não causasse mais risco, para poder retomar as obras normais. Mais um capítulo das obras paradas. Foi feita na Câmara Municipal de Sorocaba a leitura do relatório final da CPI. O texto isenta o atual prefeito Antônio Carlos Panunzio e responsabiliza o anterior Vitor Lippe pelo descumprimento de prazos e por problemas em mais de 40 obras. O relatório ainda acusa Lippe de ter iniciado tantas obras com interesse eleitoral. Concluímos que o ex-prefeito Vitor Lippe é o principal responsável pelo atraso dessas 48 obras públicas municipais, pois não se cansava de pronunciar à imprensa a realização de reuniões de planejamento estratégico. Lippe afirma que a CPI atende a interesses da oposição e se defende. É uma CPI da oposição. Por sinal foi difícil, mas eles conseguiram 7 assinaturas da oposição para esclarecer essa questão das obras que primeiro eles disseram que eram paradas, depois eles viram que eram atrasadas. Eu nunca entreguei uma obra que não tivesse terminada. Pelo contrário, eu entreguei várias obras depois da eleição. A eleição foi em outubro. Nós entregamos no final de novembro e dezembro várias obras. Por quê? Porque eu não quis fazer uso eleitoral dessas obras. O relatório ainda afirma que a prefeitura falhou no planejamento ao permitir a participação de empresas que já tinham causado problemas em obras municipais. Concluímos que faltou análise de idoneidade pregressa das empresas participantes dos processos de licitação, visando sua exclusão ou pelo menos adoção de medidas preventivas. As nossas exigências sempre são bastante, vamos dizer, todas elas são amparadas pela lei. Eu não posso, por exemplo, impedir uma empresa que não tem uma determinação judicial. Já aconteceu de uma empresa não prestar um serviço tão bom para a prefeitura e depois ela ganhar uma outra licitação, mas eu não posso impedir, é direito dele. Por mais de 20 minutos, todos os vereadores discutiram se, além da leitura, seria necessário votar o relatório. Eles optaram por não votar, baseados na lei municipal, que não prevê a necessidade de aprovação da maioria. O documento segue para o Ministério Público. Atenção, moradores do Horto Florestal em Sorocaba. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto programou para agora à tarde a interligação de uma nova rede de distribuição de água ao reservatório da região. Por isso, deve faltar água no bairro. A distribuição fica interrompida até às 5 horas da tarde. O SAI recomenda aos moradores que economizem água. A sexta-feira é de sol na região e não há previsão de chuva. Sorocaba hoje tem mínima de 10 graus e a máxima chega aos 25. Confira como fica o tempo em outras cidades.
Tatuí, mínima de 11, máxima de 26 graus. Mesma máxima para Serquilho. Jundiaí registra mínima de 10 e máxima de 24 graus. Mesma previsão para Itapetininga. Além de curtir o fim de semana, moradores de Sorocaba podem participar de uma ação solidária. É a comemoração do Dia da Responsabilidade Social. Andréia Trevisan. Vão participar alunos e professores a partir das 8 horas da manhã. Eu converso agora com Adriano Pila, que é diretor da faculdade. Quais os tipos de serviços oferecidos à comunidade? São mais de 20 atividades, né? Nós vamos ter, por exemplo, a orientação postural, que é da área da fisioterapia, a orientação jurídica para quem está com algum problema, algum interesse em saber como que essa área funciona, também testes da área da saúde, como teste de glicemia, o índice de massa corpórea. São mais de 20 atividades gratuitamente para a população. Quem tiver uma criança não precisa se preocupar, pode levar também ao evento? Isso, os nossos professores, coordenadores da área de pedagogia vão estar com um espaço lúdico, trabalhando com leitura, atividades educativas para os filhos das pessoas. É uma ação comunitária. É uma ação comunitária feita uma vez por ano, é o Dia do Ensino Responsável para levar as atividades da faculdade para a comunidade toda aqui da cidade. Obrigada pelas informações e o melhor, que ninguém paga nada para participar. O evento será realizado das 8 da manhã até o meio-dia na Praça Coronel Fernando Prestes, a Praça da Matriz. Esporte. A Liga Sorocabana de Basquete voltou a vencer pelo Campeonato Paulista. O jogo foi em casa e a vitória foi contra o Mogi das Cruzes por 77-72. A LSB se mantém no 5º lugar na competição. O próximo jogo já é amanhã contra o Limeira em Sorocaba. Boa sorte ao time. Um espaço para corridas, pedaladas, esforço físico. As modalidades garantem que investidores cada vez mais coloquem à disposição do mercado as academias. Em Sorocaba são mais de 100. E agora, com um cronômetro disparado para o verão, o lucro é certeiro. Herman tem 3 academias em Sorocaba com 3.000 alunos. O empresário percebeu que o público ficou mais exigente e, por isso, a academia precisou oferecer opções. A maior procura nossa ainda é a arte marcial. E é lógico que uma coisa completa a outra, né? Então, você repara que na parte da atividade da luta, né, tá, a musculação é um complemento essencial. Eric é um exemplo. Ela começou na musculação há 6 anos e depois se interessou por artes marciais. Me profissionalizei nas lutas, então agora a musculação para mim é uma profissão também, como complemento na minha preparação física. Segundo a gerência nesta rede, o cuidado com a saúde é o motivo do aumento no número de matriculados. 40% deles buscam qualidade de vida. O empresário Vitor voltou aos treinos depois de parar por 2 anos e enfrentar problemas como estresse. Quando a gente é acostumado a fazer uma atividade física, quando a gente para, a gente sente muita falta. Eu acabei tendo alguns problemas de estresse e tudo mais. Fui obrigado a dar esse tempo para mim praticar atividade física novamente. O Brasil se destaca quando o assunto é comércio relacionado ao fitness. O país fica atrás somente dos Estados Unidos. Podemos dizer que existe uma propensão da população estar buscando uma qualidade de vida, uma ascensão da renda, né, havendo possibilidade de reservar uma parcela da sua renda familiar para cuidar do seu corpo, né, e também um fator climático, né? O Brasil ele é um país que tem um clima muito favorável para que a gente não fique em casa e saia fazer atividade física. Em Sorocaba, 116 academias estão registradas na prefeitura. Só no último ano o segmento abriu várias unidades. Esta é a mais recente e também a mais diferente. Aqui força não pode faltar. O pneu de caminhão é levado de um lado para outro como se fosse leve. Manter o equilíbrio e o ritmo é um dos exercícios mais difíceis. Todos os músculos inferiores são colocados à prova. Pular é coisa do passado. Balançar uma corda de 20 metros e que pesa 15 quilos parece ser bem mais difícil. Rodrigo estudou o mercado durante 2 anos e optou por abrir o centro de treinamento.
90% do nosso treinamento é feito em pé. Quando a gente fica em pé, a gente trabalha os músculos internos, que estabilizam, melhoram a postura. E o que parece difícil para toda mulher, o elástico dá uma forcinha. Com o tempo você consegue fazer. A barra, você coloca o elástico, vai aumentando a intensidade e você consegue fazer. É só um pouquinho de treino. As atividades individuais ou em grupo podem ser feitas por todos, até por quem não tem muita resistência. A gente vai estar preparando a musculatura, preparando agilidade, capacidades físicas, para que ele consiga estar realizando todos os exercícios de maneira lúdica e prazerosa. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você assiste às 7h15 no Noticidade. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Manchetes Noticidade. Oferecimento. Loja 100. Tudo em até 5 vezes sem juros só nas lojas 100. Sintonizem a sua felicidade. Futebol Esporte Show. Oferecimento. Grupo Soban. Sua saúde é a nossa alegria. Devier Chocolates Finos. Uma nova sensação se revela. E em Planodonto. Um novo jeito de sorrir. Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria, você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o Futebol Esporte Show. Boa tarde, telespectador. Chegamos, está no ar o Futebol Esporte Show, o seu programa esportivo favorito. E eu já começo o programa de hoje com uma matéria especial que nós fizemos na torcida independente do São Paulo. Lá esteve o repórter das ruas, Fábio Rogério. Estamos aqui na torcida independente, uma das torcidas mais organizadas também do futebol brasileiro. Hoje a gente tem o prazer de estar representando a maior família tricolor do Brasil, torcida tricolor independente, 41 anos. Nosso começo foi muito difícil. Foi um começo porque o São Paulo tinha uma torcida oficial, que era a TUSP, mantida pelo próprio clube, e aí um grupo de jovens, idealistas, para a época, final dos anos 60, começo dos anos 70, pós-repressão, quiseram fundar uma torcida diferente dos padrões da época. Então, querendo, de acordo com as mudanças do mundo, os países que estavam se libertando, a onda de independência, e foi aí que surgiu a torcida independente. E hoje nós estamos completando 41 anos, nesse ano de 2013, e com um trabalho social muito forte, e o principal, agregando os torcedores do São Paulo. E a torcida independente nasceu em qual bairro de São Paulo? Ela começou aqui na região central.